Olá, eu sou o pastor e professor Arthur Eduardo, sou pastor da Igreja Evangélica Aliança, em Recife, Pernambuco. Sou professor de Teologia e de Filosofia e este é o programa Teologia em Foco. Nós estamos com uma proposta pioneira aqui na internet, que para nós é o meio mais democrático de acesso à informação. Nós vamos estar tratando toda semana de um assunto, de um tema atual, à luz da teologia. Estão comigo dois companheiros de formação teológica, o Henrique e o Rogério. Eles vão me auxiliar neste programa. Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, indicar os vídeos, nós vamos colocar pregações, nós vamos colocar mais vídeos lá no canal, estudos, palestras. Acesse o nosso canal no YouTube e divulgue também o nosso blog. Nós temos um blog, fatosemfocobrasil.com. Está saindo aqui embaixo da sua tela, www.fatosemfocobrasil.com. E nesse primeiro programa nós vamos falar sobre a questão do teólogo. E eu sei que já tem perguntas. Não é isso, meu amigo Rogério? A nossa intenção, pastor, é popularizar a teologia através de temas intrigantes e temas atuais. Falando de teólogo, pastor, eu ouvi dizer que o teólogo não serve para nada. Isso eu ouvi e me chamou a atenção. E diante disso, eu queria perguntar ao senhor qual o benefício que esse indivíduo traz para a igreja e para a sociedade. Há cursos de teologia, seminários, enfim, a pessoa vai para um seminário estudar teologia e qual o benefício que ela vai trazer para a igreja e para a sociedade? O teólogo, ele é uma pessoa, né? Alguns querem chamá-lo de profissional, né? Um profissional de teologia. Eu sou um pouco reticente em relação a essa nomenclatura quanto ao teólogo, porque eu acho que o teólogo está além de qualquer profissão. Mas o teólogo, ele é uma pessoa absolutamente importante para a vida dogmática da igreja. E o que eu quero dizer com isso? A igreja, ela como instituição, a igreja de um modo geral, ela existe a partir de normas, de dogmas, que são sistematizados, que são verificados, que são peneirados, para que você entenda bem a nossa linguagem. À luz de homens que vão estudar os princípios que regem justamente essa sistematização. E esses homens, que são os teólogos, né? Theos quer dizer Deus, logos, estudo. Então, são aqueles homens que estudam assuntos concernentes a Deus. Eles vão a partir, no nosso caso, o cristianismo, da Escritura Sagrada, eles vão tentar produzir o que a Escritura vai dizer acerca de determinados assuntos, e a igreja, ela vai viver a partir dessas divisões, a partir dessa sistematização, né? E eu estou falando divisão no sentido de sistema, tomo, essa palavra aí, tema, tomo quer dizer parte, né? Então nós vamos ter partes da ciência teológica que vão ser assimiladas por aquelas pessoas que fazem parte da igreja. Então nós temos o estudo do Espírito Santo, nós temos o estudo do pecado, nós temos o estudo do homem, nós temos o estudo de Deus, nós temos o estudo do homem em relação a Deus, nós temos o estudo da salvação, nós temos vários tipos de estudo, e o teólogo, ele deveria, né, servir para isso, né? Ele deve servir para isso, para facilitar a igreja a compreensão de temas. Falando de facilitar, que a Escritura trabalha. Falando de facilitar, às vezes a gente vê um teólogo ou um pregador com expressões difíceis de compreender. E o senhor acha isso correto? Veja só, faz parte do tecnicismo da linguagem teológica. A teologia, como qualquer ciência, e nós estamos englobando aqui a teologia nas humanidades, como a antropologia, a sociologia, a ciência política, a economia. Dentro das humanidades, nós temos cada uma delas, cada uma das ciências, com uma linguagem própria. Com a teologia não pode ser diferente, não poderia ser diferente. A teologia tem uma nomenclatura própria. Agora, nesse processo que nós estamos vivendo hoje de popularização da teologia,
inclusive para as pessoas, né, de um modo geral, é tendência dos teólogos trabalhar em termos que sejam mais acessíveis e menos técnicos, cada vez menos técnicos. Pastor, mas a minha dúvida é a seguinte, e essa é uma dúvida também do internauta no Facebook, eu peguei essa pergunta. Inclusive a gente pode até indicar aí no nosso... Qual é a nossa página, Rogério? A nossa página para o internauta saber. Ele pode mandar sua pergunta no Facebook. Nós temos uma página, Teologia em Foco, não é isso? Nós temos 2 e-mails, pastor. Nosso e-mail é teologiaemfoco@hotmail.com.br e temos o teologiaemfoco2014@gmail.com. Então, pelo gmail.com, você pode entrar no nosso Facebook e mandar fazer uma pergunta. As devidas perguntas que você desejar. Mas ok. A pergunta é a seguinte: qual é a teologia correta, pastor? Existe uma teologia correta? É a teologia reformada? É a teologia pentecostal? Ou é a teologia liberal? Porque nós vemos muitos teólogos hoje dizendo que a teologia tal é a verdadeira, a outra é a falsa. Existe essa teologia? É necessário que o internauta entenda o seguinte, meus irmãos, que a teologia, ela se ramificou e ela tem sub-ramos, ela tem sub-ramificações, e nós podemos observar que essas sub-ramificações têm seus defensores, alguns muito ardorosos. E esses defensores vão dizer que aquele seu sub-ramo da teologia do modo geral, é o sub-ramo correto, é o ramo da teologia correto. É muito difícil a gente dizer que teologia é certa, porque existem teologias próximas. Agora, existem também teologias muito díspares, né, que nós podemos dizer que à luz da Escritura elas contêm erros crassos e elas não podem, à luz da Bíblia, serem consideradas corretas, como, por exemplo, a teologia liberal, que tem seus pressupostos, que tem seu corpo técnico, que tem sua história, né, mas à luz da Bíblia ela não pode ser considerada correta, porque ela desconstrói a Bíblia, destruindo a dogmática bíblica. Agora nós temos outras teologias, né? E eu entendo o seguinte, que as teologias, para que o internauta compreenda bem, as teologias elas se dividem em confessionalidades, principalmente nos seminários. Então, se você vai para um seminário presbiteriano, você vai estudar uma teologia de confessionalidade presbiteriana. Se você vai para um seminário batista, idem. Se você vai para um seminário congregacional, idem. Há os seminários, nós fazemos parte de um seminário interdenominacional, que também é um fenômeno no nosso país. Haja vista que as denominações aqui, graças a Deus, elas se intercomunicam. Então nós temos seminários, centros teológicos, que trabalham os alunos de uma maneira interdenominacional, ou seja, que não admitem uma única confessionalidade, porque num país tão plural como o nosso, inclusive de denominações confessionais, seria inadmissível nós não termos centros de estudo que trabalhem a questão de uma múltipla, de uma pluriconfessionalidade, como é o caso aqui no Brasil. Agora, essa questão da teologia é importante, porque cada confessionalidade defenderá a teologia que produz como sendo a verdadeira. Diante disso, pastor, o que engloba a teologia? O que abrange a teologia? Do que trata a teologia? A gente confunde, inclusive, teologia como sendo estudo para se formar pastor. São coisas distintas, prezado internauta. Eu não sei se você já ouviu isso. Você está fazendo curso de pastor, você está fazendo curso de padre, não é? Você está fazendo curso... Veja só, teologia não vai formar ofícios religiosos. A teologia forma teólogos, teologia não forma pastores, teologia não forma padres, teologia forma teólogos. Agora, as igrejas estão exigindo cada vez mais que seus oficiais, membros oficiais, pastores, líderes, etc., eles tenham um curso teológico. A pergunta muito pertinente para esse primeiro programa, que é Teologia em Foco, é para que serve? O que é que engloba a teologia? A teologia engloba qualquer assunto relacionado a Deus.
e os desdobramentos revelacionais de Deus através da sua palavra. Quando nós falamos de revelacionais, estamos falando da revelação de Deus através da Bíblia e da revelação geral. Então a Bíblia, a teologia, ela vai ter uma paquera com a filosofia, né? Eu, como professor de filosofia, posso falar de ambos as ciências. A teologia, ela vai ter no seu corpo de estudo o aspecto filosófico da teologia, né? De se pensar o ser de Deus, de se pensar qual é a substância do homem, qual é a substância do pecado, a metafísica da espiritualidade cristã. Tudo isso está dentro da filosofia cristã que a teologia estuda. E a filosofia vem acompanhando a teologia no decurso da história, né, pastor? Ela, na verdade, a filosofia, ela é mais antiga do que a teologia cristã. A filosofia existe antes. Esses questionamentos já existiam antes de existir teologia. Agora, a teologia cristã, ela, a partir de Cristo, obviamente, e mais especificamente a partir das formações institucionais cristãs, a teologia vai trabalhar o Espírito Santo, a teologia vai trabalhar o pecado, a teologia vai trabalhar a salvação, a teologia vai trabalhar o que é que a Bíblia diz, como a Bíblia se formou, como a Bíblia chegou até nós. A teologia vai trabalhar a interpretação da Bíblia, a teologia vai trabalhar a pregação cristã, evangelística. Então a teologia tem um ramo vasto de assuntos, objetos de análise, de pesquisa, a partir da revelação de Deus, e é disso que trata a teologia. A teologia abrange todos esses assuntos, prezado internauta. Bem, esse foi o primeiro programa que será nesses moldes, como você está vendo. Um programa informal, e nós vamos estar tratando sempre à luz da teologia cristã, assuntos atuais, assuntos diversos, importantes, não somente para a igreja, mas para todas as pessoas que se interessam, que querem absorver mais conhecimento. Peço a você, prezado internauta, que divulgue o Teologia em Foco, assine o nosso canal no YouTube e também acesse o nosso blog, www.fatosemfocobrasil.com. Também temos uma página no Facebook. O Facebook, você pode procurar lá, Teologia em Foco, Facebook. Você também pode curtir nossa página. Nós vamos estar um pouco mais para frente com promoções, viu? Trazendo aqui novidades, promoções no programa Teologia em Foco. Foi um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.